Pergunta do Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Renato, parabéns pela vitória. O quão importante para você será a chegada de Davi Luiz? É uma contratação que, de fato, eleva ainda mais o patamar do elenco? Acho que todo grande jogador tem espaço no nosso grupo. Quanto mais forte a gente tiver o nosso grupo, mais possibilidades a gente vai ter de conquistar. Lógico que ele é importante, é um jogador internacional, um jogador a nível de seleção brasileira. Não preciso estar dando aqui, jogando confete, falando do currículo dele, que é um jogador acima da média. Mas gostaria também de destacar que os nossos zagueiros também estão jogando muito bem, subiram muito de produção, e aquilo que eu falo, não adianta você ter um time, você tem que ter um grupo, e toda vez que eu preciso de um jogador, o jogador entra, dá conta do recado. É lógico que com a chegada do Davi Luiz é mais um jogador que vai se juntar ao nosso grupo já é forte, vai ficar ainda mais forte, porque, como eu já falei, quanto mais forte a gente tiver o nosso grupo, mais possibilidades a gente tem de conquistar. Pergunta do Luiz Antônio e Gil Carvalho, do canal Luiz Antônio Rubro Negro. Boa noite, Renato, parabéns pela vitória. Você tem utilizado a marcação por encaixe no lugar da marcação por zona. Como tem sido o entrosamento dos jogadores com essa mudança de marcação, sem tempo para treinar, com o calendário cheio e vários desfalques? É o pouco tempo que a gente tem, eu procuro me dedicar principalmente a acertar alguns detalhes, e um dos detalhes desde a minha chegada foi esse. A gente tem dois tipos de marcação, e eles entenderam muito bem o nosso trabalho, tem feito muito bem esse trabalho, a gente tem obtido resultados positivos, e é aquilo que eu falo, apesar do pouco tempo, eles estão muito bem, entenderam o trabalho, e agora é aproveitar ao máximo, já que a gente tem um jogo e sempre uma decisão a cada 3 dias, mas o pouco tempo que a gente tem, eu procuro dar uma atenção especial, principalmente a nossa defesa, que inclusive subiu bastante de produção durante o campeonato. Penúltima pergunta da coletiva do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Com a temporada chegando na reta final e muitos jogadores lesionados, o diferencial pode ser mesmo essas contratações que estão chegando? Todo jogador ele vai ser bem-vindo, como todo mundo é muito bem recebido, de braços abertos pelo grupo, mas eu tenho um grupo. É aquilo que eu falo, quanto mais jogadores chegarem para fortalecer o nosso grupo, o grupo ótimo, mas o grupo do Flamengo é muito bom. Eu acho que a maior prova tem sido nos últimos jogos. A gente tem tido bastante desfalques, e o pessoal que tem entrado tem dado conta do recado. É assim que eu gosto, é assim que precisa ser um grupo forte. Volto a repetir, nós temos 3 competições, tem espaço para todo mundo. O importante é quando o jogador é chamado, independente da posição, que ele possa entrar e dar conta do recado. E isso tem acontecido porque eu cobro bastante deles diariamente, para que eles possam treinar forte, para que eles possam chegar no dia do jogo e jogarem forte. Independente de desfalques ou não, nós temos um grupo, e o grupo tem dado conta do recado. Última pergunta da coletiva é do Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Renato, dentro do que você pode contar, gostaria que você falasse sobre esse processo de recuperação do Michael e o quanto você foi fundamental nisso. Eu procuro fazer meu trabalho, não é só com o Michel não, mas com todos os jogadores. Eu acho que além do trabalho na parte tática, eu gosto muito de conversar com os jogadores, gosto de dar carinho para eles, procuro lapidá-los, procuro corrigi-los naquilo que eles têm feito de errado, procuro dar moral para aquilo que eles fazem de certo, até porque é o meu trabalho. Aquilo que eu sempre falo, né? Tem pouco tempo para treinar, é sempre a cada 3 dias uma decisão, mas eu procuro conversar um pouco tempo, corrigi-los no campo e levo eles para a sala de vídeo. Procuro mostrar o que está certo, o que está de errado. Fico contente porque é um jogador que eu torço bastante por ele. Eu já tinha pedido ele lá no Grêmio e agora pude encontrá-lo aqui no Flamengo. Tem nos ajudado bastante, tem subido bastante de produção, tem feito gols. Então nós temos lá o Gabriel, que é o chatão, e ele é o nosso chatinho, mas o chatinho que tem ajudado bastante. Renato, desculpa, mais uma pergunta, agora sim a última pergunta da coletiva do Guilherme Pinheiro, da Rádio Bangu. Boa noite, Renato. Hoje mesmo com 8 desfalques, o Flamengo virou um jogo difícil contra o Palmeiras fora de casa, com mais uma boa atuação do Michael. Você mostrou o seu DVD para ele? Não está preparado ainda. Mas ele, como eu falei, ele tá jogando muito bem. Eu procuro conversar bastante com ele, procuro fazer com que ele se coloque de uma maneira que toda vez que ele receba as bolas, ele possa fazer as jogadas dele.
procuro passar muita tranquilidade para ele, principalmente próximo e dentro da área. E nesse quesito ele evoluiu bastante, tanto é que ele tem feito os gols, tem tido aquela tranquilidade que eu peço, que eu falo para eles, que o desespero é sempre do adversário. E ele tem feito gols justamente porque ele está tendo aquela tranquilidade para fazer a melhor jogada. Ou para ele fazer o gol, ou para ele servir os companheiros. Então é aquilo que eu falei. Eu não falo de desfalques. Você nunca vai me ver lamentando desfalques de jogadores. Eu tenho um grupo e todo jogador que eu coloco em campo, ele tem toda a minha atenção, ele tem toda a minha confiança. É por isso que, independente que entre em campo, a gente tem conseguido os resultados, que isso é fruto de trabalho de todo mundo. Muito obrigado ao técnico Renato Gaúcho. Assim encerra a coletiva de... Tá aí o Renato, eu vou mostrar pra vocês, o Renato não fala de desfalques, mas a gente fala, tá? Então a gente vai mostrar pra vocês que o Flamengo fez isso aí com o Palmeiras, sem precisar do Gabigol, sem precisar do Felipe Luiz, sem precisar do Rodrigo Caio, sem precisar do Diego, hein, Léo? E aí eu tô citando só os titulares, sem precisar do Bruno Henrique, porque perdendo a Arrascaeta. Pega essa lista de 8 aí, quem não é titular, René, Pires da Mota, Kennedy. No Flamengo ideal, os outros 5 são, cara. Então, se você quiser chamar de misto o time de hoje, considerando que há um 11 ideal, você pode chamar. Né? Dá pra chamar, né? E aí, assim, tem o Arrascaeta nessa lista. A maior parte do tempo o Arrascaeta não jogou também. Aliás, é outro ponto, né? A gente tá falando do jogador que entrou pela 5ª vez titular entre Flamengo e Uruguai em 15 dias. Então, é quase um convite a acontecer essas coisas, né? Esse calendário maluco aí, em que o jogador é o que menos apita, você acaba estourando o jogador. E acho que o Arrascaeta foi o que mais sentiu. Né? É claro que tem o lado ruim do Flamengo perder esses jogadores todos. Esse é um ponto que talvez mereça atenção. Mas, Fábio, mesmo sem esses jogadores, o Flamengo de novo consegue vencer o Palmeiras. Aí o mérito é do Renato, é do elenco, onde que tá? Eu acho que, assim, o mérito passa pelo Renato, como a gente falou, com relação à confiança, ao trabalho, né, as colocações que ele faz para os atletas dentro do dia a dia, para que eles possam no jogo conseguir render, e passa também pelo entendimento do atleta, né? Então, assim, você passa, o Renato, a comissão passa a confiança, mas quem resolve dentro de campo são os jogadores. E aí o trabalho do dia a dia, a confiança realmente que os outros atletas, né, principalmente os titulares, passam para esses caras que estão entrando. Cara, o Rodinei estava pedalando. Isso, o Rodinei está pedalando. No final do jogo, o Rodinei estava pedalando. Assim, você pega o Rodinei, por exemplo, a gente sabe que é um jogador que tem algumas limitações, mas que se sente muito bem vestindo a camisa do Flamengo, né? Dentro desse ambiente, dentro desse grupo. Então, assim, o Flamengo é um Flamengo mais equilibrado hoje. O Flamengo, se ele vai brigar por competições diferentes, ele precisa ter um elenco. E ele era muito cobrado por isso. O Flamengo chegou a disputar, né, competições simultâneas, mas dependendo muito de 11 jogadores, como a gente falou. E hoje não. Hoje o Renato consegue abrir esse leque e tem jogadores que eram muito criticados. A zaga do Flamengo era muito criticada. Você não imaginava mais o Gustavo Henrique, o Bruno Viana jogando pelo Flamengo. E hoje o Flamengo faz uma contratação gigantesca do Davi Luiz. O Flamengo tem o Rodrigo Caio, que é um jogador que é titular da posição, mas quando esses caras não estão ou não estiverem em campo, o Renato tem jogadores agora que tem a confiança de fazer alguns jogos grandes, como fizeram hoje. Sim. Então, assim, enfrentaram o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, e Gustavo Henrique e Bruno Viana, e deram conta do recado. Foram muito melhores que o sistema defensivo do Palmeiras, titular do Palmeiras, por exemplo, na partida de hoje.